Oi, gente, boa noite. Vamos lá, dar início a mais uma semana, mais uma abertura no fórum da semana. E hoje o conteúdo que a gente vai abordar para vocês se trata sobre anotações de enfermagem. E aí, o que é anotação de enfermagem? Ela consiste na formalização escrita de todos os cuidados prestados pela equipe de enfermagem. Então, anotações de enfermagem é registrar todas as informações do paciente realizado durante o seu plantão. Todos os cuidados que você prestar com o seu paciente durante o plantão, você vai lá fazer o registro de enfermagem, as anotações de enfermagem, tá? E aí a forma que deve ser realizada essas anotações são cefalopodálico. Mas, professora, o que danado é cefalopodálico? Minha gente, cefalopodálico é você fazer as anotações do paciente da cabeça até os pés e de maneira cronológica. Como assim? Vamos lá. Hoje pela manhã eu recebi meu plantão. Hoje, dia 15/10 de 2021, às 7 horas, é um plantão diurno. Eu recebo meu paciente, recebi o plantão com o paciente em estado geral. Deixa eu começar lá do início, tá? Dia 15/10 de 2021, às 7 horas. Recebo meu plantão com o paciente em seu estado geral regular, consciente, orientado, contactuando, deambulando, e aí segue as anotações cefalopodálico, da cabeça aos pés. E aí terminei de receber meu plantão às 7 horas. E às 8 horas, o que foi que eu fiz com o meu paciente? Eu realizei um banho no leito. Então, às 8 horas, eu realizei banho no leito. Que forma eu realizei esse banho no leito? E aí você vai fazer as anotações. Houve troca de fralda? Não houve troca de fralda? Teve diurese, evacuações presentes? Tudo anotado nas anotações de enfermagem. E aí, às 9h30, eu precisei trocar a dieta do meu paciente porque ela já passou do prazo de validade. E aí, às 9h30, eu realizei troca de dieta, tá? A dieta tá gravando 30 ml horas em BIC, tá? Precisa anotar os ml, precisa anotar se foi em bomba de infusão, se não foi, tá certo? E aí, vamos falar uma coisa que deixa todo mundo muito confuso, tá? Que é o que é anotação de enfermagem e o que é evolução do paciente. As anotações de enfermagem, ela está normalmente dentro da evolução e ela é feita pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem. Já a evolução do paciente, ela é um histórico do paciente durante suas últimas 24 horas e ela é atribuição do enfermeiro, ela é realizada pelo enfermeiro. Então, minha gente, o que acontece? Não é correto, certo, nas anotações de enfermagem, o técnico ou auxiliar de enfermagem ele anotar dados referentes ao exame físico do paciente. Um exemplo, o abdômen distendido, abdômen globoso, tipânico, pupilas isocóricas, não é correto, tá? Esse tipo de evolução é restrita ao enfermeiro, tá? Que aí se aprofunda mais em conhecimentos científicos. Mas o técnico de enfermagem ele vai fazer suas anotações de enfermagem, tá? Durante o seu plantão. E as anotações de enfermagem, ela permite o quê? Um planejamento da assistência adequada prestada ao seu paciente, ela organiza dados, né? Ela faz aquele rastreamento ali de intercorrência, né? É nas anotações de enfermagem que vai os sinais vitais, que a gente consegue observar o paciente, que a gente consegue saber se o paciente vai intercorrer, se ele está intercorrendo, tá certo? E aí a anotação de enfermagem ela é registrada em um único lugar, tá? E aí vamos para as dicas, uma dicasinha para vocês melhorarem nas suas anotações, tá? De enfermagem. Ela deve ser legível, tá? A letra adequada ali, tá? Sem garrancho na letra,
tá? Sem ser letra muito pequena. Ela também deve ser completa, claras e concisas, sem muito arrodeio. No resumo, uma palavra bem informal. Elas devem ser objetivas, pontuais e nas ordem cronológica, como eu já havia dito para vocês. Elas devem ser precedidas de data, olha aí, hora. Ela deve ter com assinatura no final e identificação do profissional ao final de cada registro, tá certo? Ela não deve conter rasuras, entrelinhas, linhas em brancos ou espaço. E aí nas minhas evoluções, quando acontece de ter linhas em brancos, que aí eu parei ela exatamente lá naquele local, eu passo um tracinho e quando eu for continuar em outro horário, eu coloco o horário que eu vou fazer, mas eu não faço mais naquela linha porque eu já passei um tracinho para não ficar em branco, tá? É só uma dica pessoal minha. E aí a dica também que ela deve conter observações efetuadas dos cuidados prestados, se os cuidados eles já são padronizados pela rotina do hospital, se já são específicos, ou se cada um já faz do seu modo, tá certo? Elas devem ser registradas as anotações de enfermagem após o cuidado prestado. Então, toda vez que você prestar cuidado ao paciente, vá lá e anote, minha gente, para não esquecer. Tá certo? Elas devem priorizar a descrição, falei nisso também, de características como mensurada centímetro, milímetro, quantidade por ml, tá certo? Coloração e forma. Então, vou lá, esvaziar a sonda vesical de demora do paciente, a SVD. Esvaziei 100 ml. Então, às 10 horas, foi realizado o esvaziamento da SVD e deu 250 ml, tá? Outra dica também, conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Mas que literatura é essa, professora? A literatura da saúde. Tem as abreviações da área de saúde. Então, SVD, sonda vesical de demora. AVP, acesso venoso periférico. MSD, acesso venoso periférico em membro superior direito, tá? Então, aí as abreviaturas que sejam de acordo com a literatura da saúde. As anotações também, elas devem ser referentes aos dados simples, tá, minha gente? Quando se fala de técnico de enfermagem, as anotações de enfermagem, elas devem ser referentes aos dados simples, aos cuidados prestados ao paciente e aos sinais vitais durante o plantão. E aí essas anotações de enfermagem, elas não podem ter um aprofundamento científico, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho da legislação do profissional em ação, as responsabilidades, né? Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Então, eu tenho que prestar minhas informações de forma completas e claras, tá? Para assegurar uma continuidade da minha assistência prestada ao paciente. Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e assinatura quanto ao exercício do profissional. Então, no meu carimbo, ele tem que ter meu nome, ele tem que ter o número da inscrição, tem que dizer o estado, e se eu sou ENFA ou se eu sou técnica, tá? E incentivar também a criar condições de registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa, sem enrolações. E os direitos, registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. E a respeito das proibições, registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada ao paciente. Jamais colocar informações que não são verdadeiras na
anotações de enfermagem, tá? E o último é assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, jamais, minha gente, em hipótese nenhuma, assine a medicação que você não fez, não assine anotações de enfermagem que você não realizou e nem deixa ninguém assinar por vocês, tá certo? E aí, um resumo bem rapidinho, só para eu conversar com vocês um pouquinho. As anotações de enfermagem, elas são registro, né, de todo o cuidado prestado ao paciente, tá certo? E aí elas incluem prescrições de enfermagem, prescrições médicas às 10 horas, paciente medicado conforme prescrição médica, tá? E aí elas também devem ter anotadas rotinas do cuidado com o paciente, medidas de segurança, né? Se o paciente foi transferido daquele setor, se o paciente não foi, ressaltando que tem as anotações de enfermagem de admissão ao paciente do setor, tem as anotações do paciente que chegou no setor, está sendo admitido naquele setor naquele momento. Então, a gente faz as anotações de enfermagem, vai lá, conversa com o paciente, verifica os sinais vitais, pergunta se o paciente é alérgico, anota no prontuário. E aí, dali, a gente vai evoluir nosso paciente. Paciente admitido no setor tal, no dia 15/10/2020, admitido no setor de emergência, veio do proveniente de casa, tá? E aí, quando é de transferência, uma anotação de enfermagem de transferência. Paciente José Francisco, transferido do bloco. Então, assim, tem a de alta, né? Paciente recebe alta hospitalar, tá certo? Os sinais e sintomas também são muito importantes vocês anotarem nas anotações de enfermagem, né? Que os sinais e sintomas, eles vão dizer como é que está o estado geral do paciente, tá? Anotem as intercorrências, incluem os fatos ocorridos durante o plantão de vocês e as medidas que vocês adotaram, tá certo? E aí, minha gente, vou deixar uma perguntinha da semana para vocês, que é: por que o técnico de enfermagem precisa saber fazer uma boa anotação de enfermagem? E aí, você, como técnico de enfermagem, por que você precisa fazer umas anotações de enfermagem adequada, boa? E aqui são as referências, tá certo? A referência dos artigos que eu li, tá aqui a resolução, a fonte da resolução. Gente, uma boa noite. A gente se encontra essa semana. Estudem, nossa prova está chegando. E qualquer dúvida, logo logo vamos nos ver e vocês esclarecem todas as dúvidas possíveis. Uma boa noite, gente.